Eu fui bancário durante 10 anos. E no banco eu fiz muitos amigos. Eu lembro do meu supervisor, o Silvio, um japonês, lá em São Paulo, né? Eu lembro de um amigo meu, o Paulo, a gente chamava ele de Paulão. Ele era grande, tinha um cabelo encostando aqui nos ombros. Eu lembro do Martim. Martim, ele é um espírita kardecista. E quando nós íamos almoçar no refeitório do banco, todos os dias, nós sempre conversávamos sobre religião. E sempre foi muito agradável. Dos companheiros bancários, eu não esqueço de um, especialmente de um. Ele tinha 30 e poucos anos de idade, era portador do vírus da AIDS. Na época, a medicina ainda não havia chegado aos coquetéis, aos medicamentos que prolongam a vida do soro positivo. Esse meu amigo normalmente andava muito abalado, muito triste, muito nervoso, e quem não estaria na situação dele? E um dia eu criei coragem, eu falei, bom, eu tenho que falar da minha esperança para ele. Eu tenho que falar de Jesus, do amor de Deus para o meu amigo. E aí nós estávamos ali, de repente a agência ficou um pouco vazia, e aí eu fui até ele, fui conversar, e comecei a conversar sobre Jesus, falar sobre Deus, e de repente ele olha para mim com os dois olhos arregalados, e com a voz muito forte, ele diz assim, eu odeio o seu Deus. Eu assustei, o pessoal todo ali do departamento chamou atenção, né? Todo mundo ficou olhando assim, aí eu voltei para o meu lugar de trabalho, abaixei a cabeça, continuei trabalhando, todo mundo fez de conta que não viu. A mensagem desta manhã, se você olhar no guia de mensagem aí no seu boletim, eu não confio no seu Deus. No entanto, deveria se chamar eu odeio o seu Deus. Mas como isso não vai se aplicar a muitas pessoas que estão aqui ou que estão nos assistindo, nós sabemos que não confiar em Deus é um pouco mais ameno, não é? É um pouco mais ameno, e quem sabe alguém aqui ou alguém que nos assiste ainda precisa crescer na sua confiança para com Deus, confiar em Deus. Você já parou para pensar o que é uma montanha? O que é uma montanha? Bom, depende do ponto de vista, depende de quem olha. Para os geólogos, a montanha nada mais é do que prova da atividade sísmica da crosta terrestre se ajeitando e as montanhas surgem. Para os turistas, pode ser positivo ou negativo uma montanha. Uma montanha pode ser linda ou a montanha pode atrapalhar a paisagem. Para o escalador ou alpinista, a montanha é um desafio. Ele olha e ele fala, tenho que superar esse desafio. Para o homem e para a mulher religiosos, a montanha é um lugar ao ar livre, isolado, onde ele ou ela podem buscar a Deus de maneira mais pessoal, mais próxima. Conta-se a história de uma montanha. Um turista estava de férias nos Estados Unidos e ele foi visitar uma montanha num parque, Montanha Rainier, uma montanha com pico nevado, e ele se dirigiu ao parque e o guarda do parque disse o seguinte para ele, olha, o senhor sabe essa montanha? Quando começou a contar a história, e na virada do século XIX para o século XX, dois pioneiros que estavam vindo do leste para o oeste, né, americano, da costa leste para a costa oeste, eles viram a montanha e se sentiram desafiados. Ninguém havia escalado a montanha. E aí eles começaram, mas como faz para chegar? Ele falou, os índios conhecem. E ele foi atrás de um indígena para ser guia. E imediatamente eles informaram, olha, os índios não sobem naquela montanha. Aquela montanha é lugar sagrado. Lá é lugar de Deus. Eles não vão subir. Ah, duvido que não vão. Tirou o dinheiro, olha, te dou tanto. Não. E ele foi pondo dinheiro, até que um índio falou assim, tá bom, eu levo. E assim eles foram. O índio e os dois homens brancos. E eles passaram, e o índio começou, ao invés de ir direto à montanha, o índio começou a dar voltas, subindo morros, descendo pelos bosques, atravessando os riachos, para ver se os dois brancos se desanimavam e cansavam. No entanto, eles queriam escalar, e finalmente o índio levou e falou assim, olha, até esse ponto eu posso ir, desse ponto em diante eu não subo. Então, tá bom. Os dois homens alpinistas subiram,
Subiram até a montanha, conseguiram cravar a bandeira ali, tiraram algumas fotografias com aquelas máquinas do início do século XX e voltaram. O guarda florestal pensou que estava contando uma história agradável para o turista, mas o turista ele teve um outro olhar. Tudo depende da maneira como você olha, da maneira como você vê. Para esse turista, na realidade, aqueles dois alpinistas haviam profanado um lugar sagrado. Eles haviam entrado num lugar que era considerado precioso pelos indígenas. Nós, homens e mulheres da atualidade, nós temos também profanado muito dos momentos sagrados. Nós temos aumentado o nosso domínio tecnológico e diminuído a presença divina na nossa vida. Quando nós apagamos o fogo sagrado na nossa vida, a experiência com Deus, nós nos tornamos mais pobres. E eu acredito que a humanidade ficou mais pobre. Nos últimos 200 anos, a sociedade humana tem se desenvolvido muito. Nós saímos dos cavalos para os carros, dos carros para os aviões, dos aviões nós chegamos à Lua. Que maravilha! Descobrimos os antibióticos, a quimioterapia, transplantes de órgãos, cirurgias dificílimas agora são feitas rotineiramente nos grandes hospitais. Dos correios a cavalo nós saímos e estamos já no correio eletrônico, nas comunidades virtuais. O nosso mundo é bem diferente do mundo das nossas bisavós. Quando Neil Armstrong chegou na Lua, em 1969, as suas primeiras palavras que foram transmitidas para o mundo daquela época diziam: é um pequeno passo para o homem, mas um passo gigantesco para a humanidade. Nós, seres humanos, nós nos impressionamos com aquilo que nós podemos fazer e criar e conquistar. E cada vez menos nós nos impressionamos com aquilo que Deus pode fazer. Nós estamos entrando numa época chamada pós-modernismo. Ela já está se desenvolvendo já há algumas décadas. E no pós-modernismo, você e eu começamos a aprender a pensar de uma forma diferente. Temos tanta coisa para fazer e o tempo voa. O tempo desaparece. O dia não dá... Na verdade, você consegue fazer tudo no dia? Eu não consigo. A semana tem que ser mais comprida. O mês, o ano, a vida. Parece que nessa época pós-moderna o tempo está voando, está desaparecendo. Estamos cheios de coisas para fazer e sem tempo para realizá-las. Não temos mais certeza das coisas. Não existem mais absolutos na nossa sociedade. O que era certo antes, agora parece que não é mais certo. Qual é o certo? Quais são os absolutos? Qual é a verdade? Sabe, não existe mais pecado, tá? Não temos mais certeza. Alguns pecados se transformaram em doenças, outros pecados se transformaram em crimes, outros pecados estão legalizados pela lei, e ai daquele que ir contra certos pecados que a lei permite, pode ser processado. Alguém disse que a tecnologia é a inimiga da reverência. A tecnologia, deliberadamente ou inadvertidamente, apaga os fogos sagrados da nossa existência. Porque na realidade a tecnologia celebra o homem, o ser humano. E a pergunta que fizemos no sábado passado: onde está Deus na nossa sociedade? No seu guia de mensagem, você vai ver aí a nossa primeira frase a ser completada. Nós encontramos hoje uma versão de Deus que não é a verdadeira. A falsa religião, complete, nos ensina a usar Deus, subornando-o com atos piedosos e palavras lisonjeiras, para fazer dar aquilo que nós desejamos. Um Deus que existe para que possamos usá-lo. Nós vivemos numa época do sucesso pessoal, bens de consumo. Queremos comprar TVs cada vez maiores, sofás cada vez mais confortáveis, automóveis cada vez mais bacanas, fazendas, viagens internacionais. É o objetivo de muitas pessoas, conquistar. Mas vamos pensar juntos. Nós podemos contemplar o mar, a paisagem,
o verde da natureza durante horas. E o incrível é que isso nos traz paz. Mas por quanto tempo nós podemos contemplar a obra de um ser humano? Quanto tempo podemos ficar circulando num salão do automóvel, vendo os últimos modelos dos carros? Ou parar diante de um edifício todo espelhado? Quanto tempo nós ficamos olhando deslumbrados? Mesmo o mais elaborado programa de TV cansa depois de algum tempo. Em última análise, o culto do homem é a celebração de si mesmo. E isso nos torna tediosos. Por quê? Porque estas coisas que nós fazemos não vão além de nós mesmos. Nós passamos a maior parte do nosso tempo em ambientes criados pelo homem. Carros, dentro do carro, dentro de ônibus, shopping centers, apartamentos ou casas, prédios comerciais, e acabamos achando que tudo é muito previsível. E não podemos ir além de nós mesmos. Ficamos sem inspiração, voltados somente para as conquistas pessoais e materiais. Vivemos numa sociedade capitalista, consumista, pós-moderna, que diz que cada um pode ter o Deus conforme a sua própria imaginação. Isto é, nós criamos a ideia de Deus e passamos a viver essa ideia. E ai daquele que vier se intrometer na minha concepção particular de Deus. Eu não aceito. Isso é fundamentalismo, isso é terrorismo. Não pode. Temos que respeitar. Infelizmente criamos um Deus com D minúsculo. Um Deus da nossa imaginação. Um Deus mágico. Aí no seu guia de mensagem, a diferença entre confiar em Deus e a magia é que na primeira nós buscamos servir a Deus, e na segunda nós nos esforçamos para manipular a Deus, para conseguir o que nós desejamos. Aqueles que porventura estão vindo pela primeira vez no nosso culto, dentro do boletim você tem o guia de mensagem, e o guia de mensagem você poderá completar, tá bem? Vivemos então numa sociedade muito complexa, porque nós somos complexos. Há alguns anos atrás eu li um livro de Philip Yancey, chamado Decepcionado com Deus. O Decepcionado com Deus, e o título é muito interessante, foi esse título que me atraiu, e eu falei, não é possível. Deus é o primeiro, é aquele que me faz tão feliz, como que alguém pode estar decepcionado com Ele? E ele faz algumas perguntas nesse livro. Por que Deus permitiu aquele acidente? Por que Deus permite que inocentes sofram? Se Deus existe, por que existe sofrimento nesse mundo? Abra sua Bíblia, por favor. No livro do profeta Malaquias, é o último do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica. Malaquias, capítulo 3, antes de Mateus. Mateus é o primeiro do Novo, Malaquias, o último da Bíblia hebraica. Capítulo 3, verso 14. Veja que esses questionamentos, essas perguntas difíceis, elas não são novas, elas não são características da nossa sociedade moderna, pós-moderna, da atualidade. Na realidade, essas perguntas, elas já vêm de eras passadas. Malaquias capítulo 3, versos 14 e 15 dizem o seguinte: Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Veja a reação deles. 15. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade, eles prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. O povo lá não estava contente também. Falou, mas peraí, a gente está... O que adianta a gente estar aqui na igreja, está na igreja, o ímpio está lá, não está nem aí com Deus e está prosperando. Por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Por que os bons sofrem? É a grande pergunta. Abra sua Bíblia ainda lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 21. Gênesis 21. Nesse capítulo nós encontramos uma história interessante, entre várias que a Bíblia nos apresenta. Nós encontramos aqui a história de Abraão, mas também a história de Agar. Agar era concubina, era serva de Sara, esposa de Abraão. Sara não podia ter filhos, a idade já estava avançada.
Deus havia feito uma promessa e ela disse, Deus está demorando demais, sabe de uma coisa, Abraão? Tem aqui a minha serva, por favor, deite-se com ela e tenha um filho com ela. O Abraão falou, tá legal, você me autorizou, né? E foi. E assim o que aconteceu? Nasceu a criança, o Ismael, filho de Agar, pai dos árabes, e conforme o tempo foi passando, Agar começou a se orgulhar, a se achar, e começou a desfazer de Sara. E Sara se doeu toda, falou, não é possível, Abraão. E você sabe quando a mulher, a esposa, fica chateada, né? Ela vai para o marido e fala, marido, olha, eu não aguento mais, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais essa situação, por favor faz isso. E Abraão falou, puxa vida, o que eu faço? Ela deu a ideia, agora ela se arrependeu. E agora, que confusão que está essa minha casa. Tá bom, faça o que você quiser. Sara mandou embora Agar e o Ismael. Ismaelzinho foi embora. E eles estavam banidos no deserto. A água havia acabado. Ficaram perdidos e sedentos. A criança estava pronta para morrer de sede. Veja aí no capítulo 21, verso 15. Diz assim: E tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco. Porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E abrindo-lhe Deus os olhos, ela viu um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus não operou um milagre, como nós costumamos definir milagres nessa história. Deus não tirou Agar e Ismael do deserto. Estava seco, estava difícil, estava sofrido, ela estava se sentindo deprimida, chateada, autoestima lá embaixo, rejeitada pelo esposo, meio esposo dela, vamos dizer assim. O filho ia morrer, que situação que estava essa mulher. Deus não a tirou do deserto, Deus não a tirou da secura, Deus não a tirou daquela circunstância. Mas Deus fez o quê? O que Deus fez? Abriu os olhos. Ela agora pôde enxergar o poço. O poço estava ali, ou sempre esteve ali. Mas ela estava concentrada somente nos seus problemas. Ela estava concentrada somente nas suas lutas. Ela estava concentrada somente nas suas dificuldades. Ela não estava vendo que ali pertinho o poço estava pronto e cheio de água para matar a sede dela e do menino. E que coisa incrível! Quando ela enxerga o poço, ela muda totalmente de atitude e de opinião. O deserto era seco, a situação era ruim, mas agora, com a provisão da água, ela viu que poderia sobreviver e poderia passar por aqueles momentos, e havia uma bênção para o seu filho, para a sua família. O poeta Khalil Gibran, complete aí no seu guia de mensagem, ele escreveu sobre as pessoas que permanecem de costas para o sol, e que o sol para elas não é senão aquele que projeta sombras. Muitos não confiam em Deus, porque ficam olhando para as sombras deste mundo. Interessante esse pensamento. Mea culpa. Uma frase latina que em português pode ser traduzido por minha culpa, minha falha. Interessante. É uma forma de enfatizar, ou melhor, uma forma de enfatizar com mais veemência seria nós colocarmos o adjetivo máxima. Então ficaria assim, mea máxima culpa, que poderia ser traduzido em minha mais grave falha, minha mais grave culpa. Consiste num pedido de perdão ou na confissão de um pecado. Algumas pessoas não confiam em Deus, ou na religião de Deus, talvez e também por nossa culpa.
Temos religião suficiente, anote aí, para nos odiar, mas não o suficiente para amarmos uns aos outros? Talvez seja essa a razão pelas quais muitos não confiam em Deus. Outras pessoas não confiam em Deus porque estão ressentidas com Ele. O ressentimento é complicado. É um ânimo funéreo que sempre leva a pessoa a voltar para o passado e levantar as tampas dos túmulos, para olhar novamente o seu infortúnio e sofrer de novo no seu presente. Essas pessoas ressentidas com Deus jamais passam dos limites da incredulidade para para a área da crença. Aí no seu guia de mensagem, há momentos que nós ficamos ressentidos com Deus, por nos dizer que nós estamos errados. Da mesma forma que algumas vezes nós nos ressentimos com o médico, por dizer que os nossos hábitos alimentares nos fazem mal, ou com um advogado, que nos informa que aquela ideia brilhante que tivemos para economizar dinheiro é ilegal. É normal algumas vezes nós ficarmos ressentidos com Deus, porque Ele nos diz que muitas coisas que fazemos são erradas. Podemos achar que Ele está sempre nos julgando mal. Podemos pensar que o único prazer dele é dizer que aquilo que nós achamos divertido, afinal de contas, é ilegal, é ruim. Mas não precisa ser assim. Quem é você? Pergunta. Quem é você? Responda para si mesmo. Ou melhor, vamos inverter essa pergunta. Quem não é você? Você não é um crente fiel? Responda. Você não é uma pessoa que confia em Deus? Você não é ressentido com Deus ou ressentida? Guia de mensagem: quando eu percebo quem eu não sou, isso me ajuda a compreender quem sou. Como nossa vida seria diferente se nós tivéssemos aceitado os conselhos antigos da palavra de Deus, que estão atravessando séculos. Nós um dia passaremos, mas a palavra de Deus não passará. Assim como outras gerações passaram com suas lutas, suas alegrias e decepções, a palavra de Deus continuou e chegou ao dia de hoje. Assim também, se o mundo durar mais 50 anos antes de Cristo voltar, nós teremos passado, a maioria de nós, quem sabe, né? Mas a palavra de Deus permanece. Quando nós chegarmos aos limites da nossa própria força e inteligência, Deus nos tomará pela mão e sem medo, guia de mensagem, seremos guiados para um território novo e inexplorado. Eu acredito sinceramente que Deus tem a oferecer para nós orientação e conselho, e não julgamento. Deus tem para oferecer para nós experiência e não condenação. Deus não é uma pessoa má. Ele não quer se vingar de você porque você tem uma dúvida teológica ou porque você se comporta mal de vez em quando. A Bíblia nos ensina que Deus é um mestre, é um professor. Deus é o mestre da vida. E eu e você não poderíamos aprender com um professor que pensa só em reprovar o aluno. Deus não é assim. Ele é o nosso mestre. Ele é o mestre da nossa vida. Sabe, o meu amigo morreu. Até então, sem querer julgá-lo, odiando Deus, solitário, numa cama de hospital. Mas você está vivo, está viva hoje. Você não precisa desconfiar de Deus. Você não precisa odiar a Deus. Lembre-se, por mais difícil que às vezes as lutas estejam ao seu redor, peça para Deus te mostrar no deserto da sua vida que existe um poço onde você poderá matar a sua sede. Talvez você tenha chorado, quem não chorou. Talvez você esteja sofrendo e quem não sofre. Talvez você diga: por que, Senhor, por quê? Você, quem sabe, tem apagado o fogo sagrado na sua vida, está se preocupando mais com o trabalho do que com Deus. Esqueceu o fogo sagrado que um dia você recebeu? Esqueceu a experiência que você um dia teve? Agora você se tornou materialista? Agora o que mais importa é o que você pode comprar, ou vender, ou conquistar? Você está se achando?
Tolo, diz Jesus, esta noite pedirão conta da tua alma, e que você vai dar? Sabe, Deus é o nosso professor, é o mestre da nossa vida, e Ele tem uma mensagem para você e para mim, que é: confia em mim, confia no Senhor, espera nele, e Ele tudo fará. Se você assim acha, eu queria que você se colocasse em pé, e aí eu vou rogar por Deus, a Deus por você, aliás, para que Deus venha completar na sua experiência mais confiança, mais colírio, diz o Apocalipse, colírio para que possamos ver. Alguns de nós estamos com uma catarata muito grande, nós não conseguimos enxergar, e Deus está ali próximo, mostrando as saídas, mostrando tudo que tem para nós, e a gente fica chorando, esperneando, e a gente está rebelde. Que coisa terrível. Fecha teus olhos. Querido Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor Deus, para dizer que precisamos e queremos confiar em Ti. Muitas vezes, Senhor, nós nos desesperamos. Muitas vezes, Senhor Deus, nós perdemos a cabeça. Nós brigamos, nós nos chateamos, nós nos machucamos. Nós achamos que trabalho é o mais importante, as conquistas pessoais são mais importantes. Nós apagamos o fogo sagrado, Senhor, não temos mais tempo para a Tua palavra. Não oramos mais, não como antes. Não lemos a Bíblia mais, não como deveríamos. Ó Deus, não nos deixe apagar mais o fogo sagrado na nossa vida. Acende, Senhor, com Teu Santo Espírito esse fogo no coração de cada um de nós. Pai querido, nos ajuda a não a Te odiar e não a desconfiar de Ti, mas dá-nos o discernimento para Te amar e Te confiar, e confiar no Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém.